Países não ficam poderosos só com discurso, bandeira ou patriotismo. Eles ficam poderosos quando conseguem controlar as coisas certas, as coisas que movem mercadoria, as coisas que vencem guerras, as coisas que transportam energia, as coisas que conectam continentes, as coisas sem as quais o mundo começa a ruir. Porque na prática, poder quase sempre depende de objetos muito concretos. Objetos que parecem só ferramentas, até você perceber que sem eles, impérios encolhem, economias travam e países perdem alcance. E é isso que torna esse tema tão interessante, porque a história do poder mundial também pode ser contada assim, não só pelos líderes, pelos exércitos ou pelas ideias, mas pelas coisas que deram escala, velocidade, força e controle a alguns países. E algumas dessas coisas mudaram o jogo de um jeito brutal. A primeira delas, o navio, transformou o oceano em estrada. Sem navio, não existe império marítimo, não existe comércio intercontinental em escala, não existe colonização oceânica, não existe projeção de poder muito longe de casa. Portugal, Espanha, Holanda e Reino Unido não cresceram só porque tinham ambição. Eles cresceram porque tinham navios. E não no sentido romântico da coisa. Não é sobre aventura no mar. É sobre logística, tecnologia, alcance e capacidade de sustentar presença. Quando um país consegue construir bons navios, proteger rotas e operar longe do próprio território, ele deixa de ser só um estado local. Ele começa a virar potência. Foi assim que impérios atravessaram oceanos, buscaram recursos, abriram rotas, impuseram presença militar e acumularam riqueza em escala global. O navio não foi só transporte, foi uma expansão materializada. Mas se o navio ajudou alguns países a alcançar o mundo, o próximo objeto ajudou alguns países a quebrar o mundo dos outros. Durante muito tempo, muralha era sinônimo de proteção, cidade fortificada era sinônimo de resistência, o castelo era sinônimo de poder. Aí o canhão aparece, e com ele muita defesa antiga começa a perder valor. Esse objeto mudou a guerra porque mudou a relação entre ataque e defesa. Países que conseguiam produzir artilharia melhor, pólvora, metalurgia e transporte militar passaram a ter uma vantagem muito maior sobre quem ainda dependia de estruturas antigas. E isso fez uma coisa importante acontecer. A guerra ficou mais cara, mais técnica e mais dependente de organização estatal. O canhão não fortaleceu só exércitos, ele fortaleceu estados capazes de financiar, produzir e operar guerra em escala. Na prática, ele ajudou a separar quem tinha estrutura de poder de verdade, de quem só tinha tradição. Mas a força não sustenta um país por muito tempo se esse país não conseguir organizar troca, imposto e confiança. É aí que entra um objeto muito menos barulhento, mas talvez ainda mais profundo. A moeda parece banal porque a gente lida com ela o tempo todo. Mas historicamente, a moeda confiável é uma das maiores tecnologias de poder já criadas. Sem moeda estável, é muito mais difícil cobrar imposto. É mais difícil pagar soldado, é mais difícil financiar expansão, é mais difícil integrar mercado, é mais difícil manter a burocracia. Moeda não serve só para comprar coisas, ela serve para organizar uma sociedade complexa. Um estado que consegue fazer muita gente confiar naquela moeda ganha uma vantagem enorme, porque a confiança monetária vira capacidade de coordenação. Roma entendeu isso. Potências modernas entenderam isso. E no mundo atual, isso ficou ainda mais evidente quando algumas moedas passaram a valer não só dentro do país, mas também fora dele. Quando um país emite uma moeda desejada globalmente, ele ganha um tipo de poder silencioso e gigantesco. Ele consegue financiar, importar, influenciar e atravessar crises com ferramentas que outros não têm. Moeda parece abstração, mas é infraestrutura. Só que chega uma hora em que organizar troca não basta, você precisa produzir em outro patamar. E foi aí que um objeto começou a empurrar um país à frente dos demais. A máquina a vapor não é importante porque parece antiga e histórica. Ela é importante porque ajudou a explodir a capacidade de produção. Antes dela, a economia era muito mais limitada pela força humana, animal, do vento ou da água. Depois dela, fábrica, mineração, transporte e indústria ganham um outro ritmo. E quem percebeu isso primeiro e melhor, ganhou vantagem. O Reino Unido não virou potência industrial por sorte. Virou porque conseguiu transformar tecnologia, carvão, máquinas e produção em escala numa máquina de poder.
A máquina a vapor não acelerou só locomotiva e fábrica, ela acelerou um país inteiro. E quando um país ganha essa diferença de produtividade antes dos outros, ele passa a competir em outro nível. Produz mais, transporta mais, financia mais, equipa mais, exporta mais. É aí que a indústria deixa de ser economia e vira poder geopolítico. Mas se a máquina a vapor empurrou o mundo industrial, o próximo objeto redefiniu o século XX inteiro. Poucas invenções organizaram tanta coisa ao mesmo tempo quanto o motor a combustão. Com ele, carro, caminhão, tanque, avião e várias partes da infraestrutura moderna passam a depender de combustível fóssil de forma central. Falando em carros, dá uma olhada no nosso último vídeo, 9 carros que mudaram o mundo. Isso significa uma coisa enorme. O poder passa a depender cada vez mais de acesso ao petróleo. De repente, regiões produtoras, rotas energéticas, o refino e a proteção militar dessas cadeias se tornam estratégicas. O motor a combustão não foi só uma peça mecânica bem-sucedida. Ele ajudou a construir o mundo em que energia virou obsessão geopolítica. E quando a energia vira obsessão política, o mapa do poder muda junto. Só que o mais interessante é que nem sempre o objeto decisivo é dramático. Às vezes, é uma coisa tão simples que quase parece piada. Uma caixa de metal ajudou países a ficarem mais poderosos. E não é exagero, o container mudou o comércio global de um jeito que muita gente nem percebe. Antes dele, carregar e descarregar mercadoria era mais lento, mais caro, mais confuso e mais vulnerável a perda e dano. Com padronização, o jogo muda. Porto conversa melhor com navio, navio conversa melhor com o trem, trem conversa melhor com o caminhão. E tudo isso começa a funcionar como parte de um sistema integrado. O container não ficou famoso como outras grandes invenções, mas ele ajudou a criar o mundo em que cadeias produtivas gigantes se espalham por continentes inteiros, sem colapsar no caminho. E isso fortaleceu brutalmente países com boa infraestrutura, forte capacidade exportadora, portos eficientes e posição estratégica nas rotas do comércio. Esse objeto parece só logística, mas na prática é uma escala econômica materializada, e se o container move o mundo físico, o próximo sustenta o mundo digital. Muita gente ainda imagina a internet como uma nuvem abstrata, mas a verdade é mais dura, mais física e muito mais interessante. Boa parte da internet global passa por cabos submarinos, cabos, infraestrutura e pontos vulneráveis reais. São eles que carregam tráfego financeiro, comunicação internacional, operação corporativa, dados governamentais e uma parte enorme da vida econômica do planeta. Isso significa que a conectividade global depende de objetos instalados no fundo do mar. E isso é poder, porque quem domina tecnologia, instalação, manutenção, proteção ou influência sobre essa infraestrutura ganha peso estratégico. Velocidade de informação é poder, capacidade de comunicação é poder, dependência digital também é poder. No mundo moderno, não basta controlar o território, também importa controlar os caminhos por onde passam os dados. Mas talvez nenhum objeto resume melhor o poder do século XXI do que este próximo. Pequeno demais para impressionar no olho, grande demais para ser ignorado. O semicondutor é um daqueles objetos que mudam tudo sem fazer barulho. Quase toda a estrutura moderna depende dele. Celular, carro, míssil, satélite, data center, sistema financeiro, equipamento médico, indústria, rede elétrica, arma avançada. Está tudo equipado por chips. E é por isso que chip não é só tecnologia. É poder industrial, é segurança nacional, é dependência estratégica, é disputa entre potências. Hoje, um país que domina partes críticas dessa cadeia, design, fabricação, litografia, materiais, equipamentos, ganha vantagem real. Porque no século XXI, poder também significa capacidade de processar, automatizar, calcular e integrar sistemas complexos. O semicondutor parece pequeno, mas ele está no centro de uma das maiores disputas geopolíticas da nossa era entre China e Taiwan. Tem vídeo no canal sobre o tema. E agora chegamos a um objeto que aponta menos para o mundo que passou e mais para o mundo que está chegando. Durante muito tempo, o poder energético significava uma coisa principal: combustível. Agora isso continua importante, mas não sozinho. A bateria virou peça central porque ela puxa atrás de si uma cadeia enorme. Lítio, níquel, cobalto, grafite, refino, manufatura, tecnologia, armazenamento, veículo elétrico, defesa, infraestrutura.
Ou seja, ela não é só um componente, ela é um novo campo de disputa. Países que dominam melhor essa cadeia podem ganhar vantagem em indústria, mobilidade, energia e tecnologia nas próximas décadas. E isso ajuda a explicar por que a nova corrida global não é só por petróleo, é também por minerais estratégicos, refino, células, capacidade fabril e controle de cadeias críticas. A bateria, no fundo, representa uma transição. O poder continua muito ligado à energia, mas a forma dessa energia está mudando. E quando a forma da energia muda, mudam também os países que sobem e os países que ficam para trás. No fim das contas, é isso que conecta todos esses objetos: navio, canhão, moeda, máquina a vapor, motor a combustão, container, cabo submarino, semicondutor, bateria. Nem parece uma de coisas que fizeram países ficarem poderosos, mas é exatamente isso, porque nenhum país vira potência só com vontade. Potência precisa de ferramenta, precisa de infraestrutura, precisa de escala, precisa de objetos que permitam produzir, mover, conectar, proteger e influenciar mais do que os outros. E na história, os países que dominaram melhor essas coisas quase sempre foram os que conseguiram mandar mais longe. E esse foi mais um Decifrando o Mundo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E comenta aqui embaixo qual desses objetos você acha que mais mudou o poder no mundo. E qual ficou faltando nessa lista. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!